Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a liturgia nos fala sobre o profeta. Estamos no quarto domingo do tempo comum e a primeira leitura traz uma passagem do Deuteronômio em que Moisés revela que o Senhor vai fazer surgir depois de Moisés um profeta como ele, semelhante a ele. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ensinar. O livro do Deuteronômio havia falado sobre o rei, que deveria obedecer à lei, sobre os sacerdotes, que deveriam oferecer sacrifícios, e agora fala sobre os profetas. Mas a atenção se concentra sobre um profeta que vai surgir e será semelhante a Moisés. O povo de Israel passou a esperar este profeta como sendo o Messias. Lembrem-se daquela época em que foram interrogar a João Batista quem ele era. Quem tu és? Tu és o Messias? Tu és Elias? Tu és o profeta? Esse o profeta refere-se a este texto aqui do Deuteronômio, o profeta que Moisés disse que viria depois dele. E João Batista negou: não sou, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Este profeta que viria depois de Moisés, que seria um novo Moisés, que daria uma nova lei, que faria uma nova aliança, é Jesus, do qual fala o Evangelho de hoje. O profeta, porque fala em nome de Deus, deve ser ouvido e suas palavras devem ser cumpridas. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele, o profeta, pronunciar em meu nome. O Salmo 94 fala sobre o endurecimento de Israel, que não quis ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor era transmitida na época por Moisés, depois pelos profetas, por fim pelo próprio Filho, que é Jesus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é uma continuação do trecho que nós lemos no domingo passado. No domingo passado, São Paulo diz que o tempo se fez curto e que aqueles que usam deste mundo devem viver como se não usassem, porque a figura deste mundo passa. Prosseguindo, São Paulo diz que quereria que os coríntios estivessem sem preocupações, e o casamento é fonte de muitas preocupações. O homem solteiro é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O homem casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim fica dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a virgem têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e de espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. O casamento, que é maravilhoso, São Paulo não cansa de elogiá-lo como imagem do amor de Cristo pela Igreja, é também trabalhoso. O matrimônio é a união perpétua, irrevogável, com alguém que tem defeitos. E você promete ser fiel a esta pessoa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-a, respeitando-a todos os dias de sua vida. Em relação ao matrimônio, o celibato é mais simples, porque o celibatário, seja homem ou mulher, imita Jesus, que não se casou, e já antecipa o tempo da ressurreição, em que os homens não terão mais esposa, nem as mulheres terão maridos, mas todos serão como anjos diante da face de Deus.
Mas São Paulo não diz isto para deixar os coríntios em má situação, para armar um laço para eles. O que ele deseja é levar os coríntios ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. O próprio São Paulo era virgem e dizia: quisera que todos fossem como eu, porém cada um recebeu um dom. A virgindade é um dom, o matrimônio é um dom, e é Deus quem distribui a quem quer e como quer. O Evangelho fala hoje da pregação de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, como um profeta, em relação com a primeira leitura. Todos ficam admirados com o ensinamento dele, porque ele ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os mestres da lei ensinavam fazendo referência a outros, mas Jesus ensinava como quem tem autoridade. Por isso, o ensinamento dele causava espanto. Eu não sei o que foi que ele ensinou aqui na sinagoga de Cafarnaum, mas no Sermão da Montanha ele falava com grande autoridade. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então ele tem autoridade de aperfeiçoar a lei de Moisés, de levá-la ao pleno cumprimento, de proibir o divórcio, de dizer que o adultério pode ser cometido no coração, que não devemos nos vingar, mas mostrar outra face. Ele fala como quem tem autoridade. Ele é diferente dos mestres da lei. Mas até o demônio reconhece a autoridade dele, porque por meio de um homem possesso que estava dentro da sinagoga, o demônio diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O demônio reconhece que Jesus é consagrado, separado, santo. Mas Jesus não está nem um pouco interessado no testemunho do demônio, que é o pai da mentira. Em vez de dialogar com o demônio, o que nunca se deve fazer, Jesus intima o demônio: cala-te e sai deste homem. Então o demônio sacode o homem com violência, dá um grande grito e sai. E todos ficam admirados. O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalha pela Galileia. Ele é o profeta que veio depois de Moisés. Como novo Moisés, em cima da montanha, ele promulga uma nova lei, a lei da graça, a lei do Espírito, a lei da caridade. Ele faz uma nova aliança, não oferecendo sangue de animais, como fizera Moisés, mas o seu próprio sangue. E este sangue derramado na cruz e entregue a nós no sacramento da Eucaristia, serve para a nossa reconciliação com o Pai. É uma nova e eterna aliança. Este é Jesus, enviado pelo Pai, a quem nós devemos ouvir. Porque a ameaça feita por Moisés refere-se a Jesus. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que o profeta pronunciar em meu nome. Jesus fala em nome do Pai. Quando nós somos batizados, incorporamos-nos a Cristo como sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, Jesus veio para nos santificar. Como profeta, veio para nos ensinar. E como rei, veio para nos governar, nos dirigir, nos apacentar. Todos nós, batizados, participamos desta função de Cristo, como sacerdote, profeta e rei. Como profetas, nós temos o direito e o dever de anunciar o Evangelho, de falar em nome dele, em nome de Jesus. Um profeta não pode ficar calado, porque a missão dele é falar, muito menos pode falar algo que seja contra ao que Deus lhe mandou. Como é grave quando nós, cristãos, em vez de anunciarmos Jesus por palavras ou por exemplos, nos calamos enquanto outros estão falando coisas torpes. Ou pior ainda, quando nos juntamos àqueles que estão falando mentiras, as pessoas devem olhar para nós com aquela tranquilidade
de saber, da nossa boca só sai a verdade e o bem. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. O que vai além disso procede do maligno. O nosso compromisso com a verdade deve ser tão grande, porque Jesus Cristo é a verdade, que a nossa palavra deve bastar. E o juramento deve ser desnecessário. Vamos pedir a Maria Santíssima, a Rainha dos Profetas, que nos faça exercer de verdade a nossa vocação profética que recebemos no batismo, que confirmamos na crisma e que um dia nos será cobrada, para que quando o Senhor vier nos chamar, nós não fiquemos envergonhados diante dele por nos termos envergonhado dele diante deste mundo. Que isso nunca aconteça. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.